Meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, chegamos aqui essa manhã para juntos termos esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Satisfação muito grande poder retornar a esta igreja para cooperar com a edificação dos irmãos. Desde já externo a minha gratidão a Deus pela vida do muito digno pastor dessa igreja, pastor Luiz Vieira, também o pastor Marcone. Que Deus continue abençoando a vida dos servos de Deus em nome de Jesus. E aos amigos, querido irmão Davi, nosso querido irmão Laércio, que Deus continue abençoando os amados irmãos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, hoje ela pôde vir e está conosco, louvado seja Deus por isso. E vamos ter esse momento de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos usar o versículo 8 como base. E Atos capítulo 1, versículo de número 8. Vamos usar esse versículo como base e trafegar por outros textos da Sagrada Escritura. Nós temos a incumbência nessa manhã de falar um pouco a respeito da missão da igreja, e este é um tema muito precioso para mim, visto que eu trabalho diretamente com isso em um ministério paralelo à minha vida eclesiástica, à minha vida na congregação. Você pode conferir nesse último tópico nessa aba Conhecendo o Professor. Eu sou diretor de uma missão evangelística chamada Cruzada a Mensagem do Reino, e nós trabalhamos com a capacitação bíblica da igreja local para a evangelização e o discipulado, e também promovemos os impactos evangelísticos. Nós mobilizamos a igreja, levamos a igreja para a rua e fazemos esse impacto evangelístico e também a realização daquilo que chamamos Festival da Esperança, que são as cruzadas, né, as reuniões noturnas, onde nós pregamos o Evangelho, oramos pelos enfermos, pelos oprimidos e lançamos o convite para a salvação. Então, nós temos já feito esse trabalho há cerca de 3 anos, nos distritos e povoados aqui da Paraíba. Então, falar da missão da igreja é falar de um assunto que me deixa bastante empolgado, porque eu conversava com o nosso irmão Davi, eu sempre tive esse encanto, né, pela história dos grandes evangelistas e missionários, principalmente do século passado. Então, louvado seja Deus por isso. Todos os irmãos encontraram o texto, amém? Atos capítulo 1, e o versículo de número 8. Nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quero trazer o destaque àquilo que pode ser chamado de parte B, que diz: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Veja só, nós temos alguns objetivos para a nossa aula de hoje. Isso. Pronto. Aos quais são os seguintes: primeiro, conhecer a missão da igreja, compreender os seus aspectos principais e aplicar no nosso dia a dia os seus princípios. Toda doutrina bíblica, ela precisa ter um efeito prático. Nós não somos apenas aqueles que vão receber o conhecimento, compreender o conhecimento. Nós precisamos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Deus, ele nos chama para levar em progresso o seu reino.
Então nós precisamos compreender a Escritura e aplicar a Escritura na nossa vivência diária. Então nós temos esses 3 objetivos, 2 no campo teórico e 1 objetivo no campo da prática. Então, nós temos como introdução o seguinte: quando nós falamos de missão, quando nós falamos da missão da igreja, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que da missão de Deus. A missão, irmãos, ela é de Deus. E Deus, Ele transfere essa missão para nós. E quando nós abrimos a palavra no livro do Gênesis, você pode conferir isso, no capítulo de número 3, nós vemos que após o lapso dos nossos primeiros pais, após a queda, após o pecado, quem procura quem? Nós vamos ver que é Deus que passa a buscar, a procurar o homem. Deus, ele toma a iniciativa de ir em busca daquele que havia pecado, que estava perdido, que estava envergonhado. Então nós vamos ver que Deus, ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador e o restaurador da criação. Então já em Gênesis capítulo 3, após os nossos primeiros pais terem se engodado com a proposta da serpente, e nós já compreendemos que o primeiro pecado ali foi o pecado da incredulidade, porque Deus disse algo e a serpente disse outra coisa. E os nossos primeiros pais acreditaram no que a serpente disse em detrimento daquilo que Deus disse. Então, ao passo que eles creem na proposta do adversário, eles são incrédulos às palavras de Deus, constituindo assim o primeiro pecado, a incredulidade que deu sequência à soberba e à desobediência. Então nós percebemos que após isso, Deus ele segue na busca pelo homem. E a palavra do Senhor também nos mostra que Deus ele convoca Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12. Deus convoca Abraão e lhe confere uma missão. E que missão foi essa dada a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus elege Abraão como um representante da bênção que viria sobre todas as famílias da terra. E nós vamos perceber que Deus também levanta a Israel como nação, como um instrumento de restauração e de bênção. Nós vamos perceber no livro de Deuteronômio que Deus diz a Israel: eu não te escolhi por você ser uma nação volumosa, uma nação grande, mas te escolhi apesar da tua pequenez, da tua insignificância. Deus, ele escolhe Israel para que Israel fosse um instrumento de bênção para o mundo. Então nós percebemos que de entre Israel, o Senhor, ele levanta o seu escolhido, o Messias. Ele levanta o Cristo como um instrumento de bênção. E nós vamos perceber que o Cristo, o Senhor Jesus, ele escolhe pessoas às quais ele passa a chamar de discípulos e os levanta e os concede, ou melhor, concede a eles uma missão. E nós vamos perceber nessa nossa aula de hoje o que consiste essa missão. E vamos sair daqui tendo claro em nossa mente qual é o nosso papel na sociedade como igreja. Nós temos um papel intra-eclesial, dentro. Nós temos um papel que envolve a nossa relação como membros de Cristo, como membros de uma igreja local. Mas também nós temos uma relação extra, uma relação fora do ambiente da igreja local, do ambiente eclesial, dessas 4 paredes das nossas reuniões. Então nós veremos isso nessa manhã e eu rogo ao Senhor para que o Espírito Santo venha clarear todas essas verdades que teremos acesso, que nós teremos a oportunidade de rever nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Veja só,
eu quero trabalhar essas 3 perspectivas essa manhã. Eu quero falar para vocês sobre a missão da igreja dentro dessas 3 perspectivas. A perspectiva cristológica, pneumática e eclesiológica. Nós vamos discorrer sobre isso e eu tenho certeza que os irmãos sairão abençoados em nome de Jesus. A missão cristológica da igreja. Veja bem, quando nós falamos de cristologia, aqueles irmãos mais voltados ao estudo sistemático, ao estudo teológico, tenho certeza que já vislumbraram algo em sua mente. Para os irmãos que não são ainda dados ao estudo teológico, eu quero fazer uma pequena distinção aqui. Dentro do campo da teologia, nós temos a teologia sistemática, que trabalha os temas principais da Escritura, os principais assuntos da palavra de Deus, agrupados de modo bem específico. E dentre esses temas, nós temos a cristologia. E na cristologia, nós estudamos a pessoa e obra do Senhor Jesus, nas suas mais diversas nuances teológicas e bíblicas. Nós trabalhamos conceitos como encarnação, concepção virginal, nós trabalhamos a obra vicária, substitutiva, trabalhamos os ofícios de Cristo como rei, como sacerdote, como profeta. Mas quando nós trabalhamos a missão da igreja em sua vertente cristológica, nós estamos trabalhando a respeito do fato da igreja ser o corpo de Cristo. Quando você olha para a igreja, quando você vislumbra a igreja do Senhor, você não está vislumbrando um clube social, como o Lions Club, como uma associação beneficente, como uma associação filantrópica. Se você até hoje, você que está em casa, ou mesmo você que está nos visitando, ou recém-chegado a essa igreja, se até hoje foi essa a visão que você teve, você tem a oportunidade nessa manhã de perceber que isso não é ser igreja. A igreja não é uma associação, não é um clube, não é uma sociedade filantrópica, não. A igreja, ela é cristológica. A igreja, ela é o corpo de Cristo na face da terra. Eu quero que os irmãos, se possível for, abram nos textos aqui de referência, 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 12. Temos vários versículos que falam a respeito disso, mas para sermos um pouco mais sucintos, quero tratar apenas esses aqui que nós colocamos no slide. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, nos diz o seguinte: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. 5:30 de Efésios, porque somos membros do mesmo corpo. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você olha para o seu irmão, quando você olha para o seu pastor, quando você olha para uma criança, quando você olha para um adolescente, você não está olhando apenas para um indivíduo, você está olhando para um membro de Cristo. Alguém que espiritualmente está tão ligado a Cristo, como eu tenho certeza que foi visto semana passada pelo professor Laércio, no que diz respeito à esfera mística da igreja, à esfera invisível. Você está olhando para alguém que está vinculado diretamente a Cristo, o cabeça da igreja que está assentado à direita de Deus nos céus. E um evangelista chamado Reinhard Bonk, ele sempre dizia que a igreja são os pés, as mãos, os braços de Cristo caminhando na terra. Então nós somos o corpo de Cristo. Então, neste sentido, a igreja ela é cristológica. Por quê?
Paulo diz em Efésios, ou melhor, em Colossenses 1 e 27, Cristo em vós. Faça assim. Cristo em mim, repita comigo. Cristo em mim. Cristo está em você. Cristo está em nós. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Entendido até aqui? Glória a Deus. Prossigamos. A igreja, a missão é cristológica, porque ela é encarnacional. O que é isso? A encarnação é a doutrina que aponta para o Verbo de Deus se tornando homem, se tornando carne. Então, a missão da igreja, ela é encarnacional, não ontologicamente. O que é isso? A missão ela é encarnacional, não no sentido da natureza, não é que você se tornou Cristo, não é que você se tornou divino, não. Ela é encarnacional na sua função. Do mesmo modo que o Verbo de Deus encarna com uma missão, e essa missão é trazer progressão ao reino de Deus, a igreja, nesse aspecto encarnacional, ela também carrega consigo a missão da reconciliação. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 ao 20 para clarear essa verdade. Então nós temos o seguinte: assim como o Filho, assim como Cristo na encarnação assume a missão de reconciliar o homem com Deus, a igreja como seu corpo assume esta mesma função. Deste modo nós compreendemos a igreja como o agente reconciliador entre Deus e os homens. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20, que nos diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é que Paulo está ensinando? Está ensinando que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo. E Deus transferiu para nós esta responsabilidade, este ministério de, assim como Cristo, reconciliar, ou melhor, promover essa reconciliação entre o mundo e Deus. E olha só essa palavrinha aqui, no versículo 20: de sorte que somos embaixadores. Você lembra o que é um embaixador? Um embaixador é um representante legal de uma nação em uma outra nação, em um outro território. De modo que esse embaixador, ele tem o direito de viver, de trabalhar, de se portar como se estivesse na sua nação de origem. Deixa eu pegar aqui um exemplo, uma nação bem antagônica à nossa, uma cultura bem diferente. Você pega, por exemplo, deixe-me ver, um embaixador do Iraque. Nós percebemos que a cultura de lá é bem diferente da nossa. Então, se você entrar na embaixada iraquiana, você percebe o idioma, os adereços do lugar, a bandeira hasteada, a principal bandeira hasteada. Você percebe que tudo faz, ou melhor, traz alusão ao Iraque, ao país de origem. Por quê? Ali é uma embaixada, um representante legal daquele país. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes legais de Deus. Então, assim como Cristo, na encarnação, assumiu essa missão de reconciliação, a missão da igreja ela é encarnacional, porque, assim como Cristo, na encarnação, assume a responsabilidade de reconciliar o homem com Deus, a igreja também do mesmo modo. Um teólogo chamado Byron de Klaus, ele é supervisor do Concílio Mundial de Missões das Assembleias de Deus Americanas, ele diz o seguinte:
A encarnação de Cristo, portanto, demonstrou na carne humana o caráter reconciliador de Deus. A identidade e missão da igreja acham-se arraigadas na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que Deus tem realizado através dele. Ou seja, a nossa identidade e missão está enraizada naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é. Então nós temos a responsabilidade de, como igreja, reproduzir na nossa vivência, no nosso dia a dia, não somente o caráter de Jesus. Nós temos essa característica, principalmente nós, igreja brasileira. Devido a tanto escândalo que já houve, nós às vezes acabamos destacando muito, isso é bom, certo? Mas nós não podemos esquecer o outro lado. Nós destacamos muito a questão do caráter cristão. Mas nós, como igreja, não devemos apenas na nossa prática reproduzir o caráter de Cristo, mas também as suas obras. As obras de Cristo, a missão de Cristo é a missão da igreja. Amém? Prossigamos. Você vai entender o porquê desse navio em alguns instantes, certo? Foi proposital isso aqui. A missão da igreja, ela é cristológica e tem um caráter apostólico. Parece redundante, né? Missão apostólica parece redundante. Por que parece redundante? Porque essas duas palavras, na sua etimologia, representam a mesma coisa. A diferença é a origem de cada uma. Enquanto que missão vem do latim, missione, a palavra apostólico ou apóstolo tem origem no grego. Mas representam a mesma coisa, alguém enviado, ou a responsabilidade de enviar. Então, nós vamos perceber que, assim como Deus enviou Jesus, abra sua Bíblia em João 3,17, por gentileza. É um texto bem conhecido. João 3,17, que nos diz assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a palavra enviar aí é apostelo, no grego. E nós vamos ver que Jesus, ele foi enviado por Deus. Ele foi apostolado por Deus. E em João, capítulo 20, versículo 21, Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, diz: Pai seja convosco, e profere a seguinte frase: assim como o Pai me enviou, me apostolou, eu envio a vós. Então Cristo transfere a sua apostolicidade, eu vou usar essa palavra, a sua missão, assim como ele foi enviado por Deus, ele agora envia a igreja. Ele agora envia os seus discípulos. Então nós compreendemos que nós temos uma missão. E essa missão, no sentido de função, de propósito, ela é uma missão apostólica. Nós precisamos ser enviados. Nós vamos perceber em Hebreus 3:1, o autor da carta diz que Cristo, ele é o nosso apóstolo. Ele é o apóstolo da nossa salvação. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Cristo é o primeiro apóstolo. Ele é o protótipo daquilo que ele mesmo reproduziria no seu hábito discipular. Então, Cristo, ele foi o primeiro apóstolo. Ele foi o apóstolo de Deus. Ele foi enviado por Deus para iniciar e consumar uma missão. Então, nós vamos ver que a igreja, ela também é apostólica. Por quê? A igreja, ela é enviada pelo Senhor Jesus. Mas por que a figura desse navio? Uma das interpretações para a origem da palavra apóstolo, ela é muito interessante. Na época chamada de período interbíblico, o avanço do Império Greco-Romano, nós temos
a Grécia, Roma, como os principais conquistadores da época, colonizadores, invadiam nações e propagavam a sua cultura, nós temos, nesse contexto, a seguinte história. Era muito comum, quando a Grécia ou mesmo Roma colonizavam um determinado país, eles enviavam navios. E nesses navios, professores, advogados, médicos, pessoas doutas e instruídas nas artes, todos vinculados a este país colonizador. E eles eram enviados até esse país colonizado, para quê? Para ensinar a este país colonizado a cultura do país colonizador. Amém? Está dando para entender? Vamos supor que a Grécia invadiu o Brasil. Só uma suposição. É bem anacrônica, por sinal. Mas para os irmãos entenderem. Então, os gregos enviaram para o Brasil navios com professores, com advogados, com médicos, com artistas. E agora esses professores vão instruir os brasileiros na cultura grega. Para quê? Para que quando o rei grego pisar os seus pés no Brasil, se sinta em casa. Não se sinta em um ambiente diferente do seu país. Muito interessante, Emanuel. Legal, muito bom. Mas o que é que tem a ver com o assunto? Sabe qual era o nome dado a esses navios? Apóstolos. Esses navios chamados apóstolos, eles carregavam a cultura de uma nação para implantar em outra. Então, quando essa palavra passou a ser usada no ambiente bíblico, no contexto bíblico, provavelmente carregando também esse conceito. Agora, Cristo, como apóstolo do céu, ele vem à terra para implantar o seu reino. Ele vem à terra para consumar o seu reino. Ele vem à terra agora para propagar e trazer progressão ao seu reino. E ele estabelece apóstolos e uma igreja apostólica. E qual foi a oração que ele nos ensinou? Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino. Então a missão da igreja como uma entidade apostólica é implantar na terra, ou melhor, trazer progressão na terra, porque o reino já está implantado, trazer progressão na terra ao reino de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja tem a missão de ser, na prática, uma agência do reino. Por muito tempo, irmãos, nosso pastor tem a mesma origem, tem a origem da minha atual denominação. Por que atual? Porque eu era de uma ou outra e há 16 anos estou na Assembleia de Deus, graças ao Senhor. E ele lembra muito bem disso que eu vou citar agora. Por muito tempo a igreja lançou nas mãos do mundo cultura, música, enfim, vários aspectos, política, vários aspectos da sociedade, dizendo que tudo isso era do diabo. Mas nós temos, irmãos, como igreja, como agência do reino, o papel de implantar em cada esfera da sociedade a cultura do céu. Redimir cada traço cultural até que Jesus venha. Às vezes tem muito crente que se acomoda, né? Nós temos um conhecido que ele não quer estudar nem trabalhar, está de braço cruzado, porque ele diz que Jesus está voltando, pastor. Jesus está voltando, então ele vai só pregar o evangelho. Eu disse, meu filho, que mente a sua, hein? Nós não podemos fazer isso até que Jesus venha. Enquanto ele não vem, o reino precisa avançar. E quem são os agentes desse avanço do reino? Eu e você. Onde quer que você pise o seu pé, quem quer que você seja uma simples dona de casa, seja um professor, seja um advogado, seja lá quem for, um eletricista como eu, mas nós temos a incumbência de onde pisarmos os nossos pés, implantarmos o reino, os valores do reino de Deus, porque nós temos essa missão de implantar na terra a cultura do céu. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a missão ela é cristológica, ela tem esse traço apostólico. Então, nós temos essa função apostólica. A missão possui essa função apostólica, pois o Senhor Jesus nos delegou autoridade como seus representantes, não somente aos seus apóstolos, mas a todo aquele que nele crê. Nós temos dois textos aqui, João 14, 12, onde Jesus diz que aquele que crê no seu nome pode fazer aquilo que ele fez e até mesmo obras maiores. Aqui, a palavra obras, no contexto joanino, quando você analisa uma leitura do Evangelho de João, você percebe que a palavra obras, ela é usada pelo Senhor Jesus para pelo menos 3 práticas ministeriais: trabalhos, discursos, no sentido de pregação, de sermão, e milagres. Então, quando Jesus usa isso mesmo, quando Jesus usa a palavra obras aqui, ele está abarcando esses 3 contextos. Nós temos como igreja, ou como aquele que crê, a capacidade dada por Deus para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e obras maiores em extensão. Que obras são essas? Discursos, trabalhos e milagres. A igreja, como representante de Cristo, tem de Deus esta autoridade. Não é algo inato. Porque Emanuel, ele é o cara, ele é o homem de Deus. Não. É porque Deus está na igreja, Cristo está na igreja e nos deu a arma da fé. Ele disse, aquele que crê. Então, como seus representantes, ele nos concede a autoridade. Quando você estende as mãos para expulsar um demônio, o demônio sai não é porque você é um camarada, O demônio vai olhar assim, eita, esse aí paga as contas em dia. Esse aí não bate na mulher nem grita com os filhos. Eu vou sair porque esse camarada, ele tem qualificação. Não. Ele sai porque nós temos um distintivo, que é o nome de Jesus. Assim como qualquer oficial da justiça, do Estado, um policial, seja civil, federal ou militar, ao apresentar o distintivo, qualquer que seja o infrator tem que se submeter. Nós, como representantes de Cristo, autoritativos, porque Ele nos deu autoridade, nós também temos esse mesmo poder diante do poder das trevas. O nome de Jesus tem esse poder de submeter diante do Senhor todos os principados e potestades. Então, João 14, 12 fala de trabalhos, discursos e milagres. Só para a exemplificação prática. Raimundo, é possível fazer obras maiores que a de Jesus? Sim. Jesus teve um ministério curto. 3 anos e meio. Eu tenho certeza que alguém aqui, algum irmão, já pregou para mais pessoas do que o próprio Cristo na época, fisicamente. Pastor, nesses 20 e tantos anos de ministério aqui em Campinas, tenho certeza que já fez isso. Então, questão de quantidade. Quantos milagres extraordinários que não estão na Bíblia, nós não já ouvimos falar? Sim ou não? Sim. Dias atrás eu ouvi de um milagre de uma pessoa que tinha tido a metade do seu pé amputado e, por estar vivendo num período de avivamento, recebeu uma oração e essa metade do pé amputado foi restituída. Não está na Bíblia. Mas Deus fez milagres maiores. Amém? Eu tenho certeza que o pregador mais jovem aqui, se tem um pouco mais de 3 anos e meio de ministério, já pregou mais do que o próprio Senhor Jesus. Então é nesse sentido que a coisa está falando, que o texto está falando. Então nós temos autoridade dada por Deus, irmãos. Você como crente, como servo do Senhor, você tem essa missão cristológica de representar o Senhor Jesus. Nós vamos ver constantemente no texto as expressões em meu nome ou em seu nome, que apontam para a delegação de autoridade para agir em nome de Cristo. Aquele texto bem conhecido, Marcos 16, a partir do versículo 17, embora haja toda uma discussão teológica sobre a validade dessa perícope, mas eu particularmente sou daquele que acredito que faz parte do texto original de Marcos. Jesus disse, olha, em meu nome,
expulsaram demônios. Em meu nome. Por que ele usa essa expressão, em meu nome? Delegação de autoridade. Um exemplo bem prático, bem familiar. Vejo ali um jovem, um adolescente ali, estou vendo. Quando eu era adolescente, criança, eu ia em nome da minha mãe, do meu pai, da minha avó, na venda. Levava uma cadernetazinha. Quem é desse tempo, irmão, aqui? Hertes, levanta a mão, Hertes, que tu é desse tempo. Isso é comprometedor, viu, irmãos? E eu levava a cadernetazinha. E aquela cadernetazinha era um distintivo. Porque o dono da venda entendia que eu não estava ali por mim mesmo. Não vou vender esse guri, que esse guri não vai pagar. Não, ele entendia que eu estava ali em nome de alguém. E a minha avó era uma pessoa muito benquista na comunidade. Ele dizia, olha, sua avó, se ela quiser levar tudo aqui, ela leva. Você pode levar. Eu só faço anotar aí. Então, por conta daquele distintivo, eu tinha a capacidade de agir em nome dela. E aconteceu até algumas vezes, né, criança, minha avó mandava comprar alguma coisa, eu incluía um bombom. E eu dizia, vovó, eu incluí um bombom, tá? E ele vendia. Por quê? Porque eu estava agindo em nome dela. Então, quando Jesus diz, olha, em meu nome, e Lucas, no capítulo 24, versículo 47, ele destaca, né, que Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, isso está falando para nós que a igreja, na sua missão, recebeu autoridade. Ou seja, a igreja, por conseguinte, é representante legal de Jesus Cristo na terra. Você pode repetir isso comigo? A igreja é representante legal de Jesus Cristo na terra. Nenhuma outra instituição existente no mundo, por mais íntegra que seja, por mais que ajude o próximo, mas nenhuma outra instituição representa Cristo, a não ser a igreja. Amém? Isso é motivo de honra, irmãos. Honra ao nome do Senhor. Que nós venhamos ser despertados, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa principalmente. Porque nós temos visto o nome evangélico, o nome igreja, nos últimos tempos ser ridicularizado por muitos que se dizem ser nossos, mas que não agem em conformidade com o evangelho. Mas nós precisamos estar cada dia mais convictos e nos sentindo honrados por fazer parte desse povo, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Independente da placa, irmãos. Tem um hino antigo que diz que um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará e não haverá placas. Todos esses distintivos denominacionais, todos serão rasgados. Porque Cristo, ele vem buscar a sua igreja una, indivisível e universal. Louvado seja Deus por isso. Vamos para o segundo tópico da nossa aula. A missão é pneumática. Entendendo o termo, tá? Pneuma, no grego, fala de espírito. E quando eu falo de pneumática, eu falo de algo relacionado ao espírito. Os irmãos aí da área da mecânica, não entendam pneumático como sendo nada relacionado a isso, tá? Amém? O irmão ali entendeu. O irmão deu uma risada ali, amém. Então, não entenda como nada relacionado a isso. Entenda algo relacionado ao Espírito Santo. Amém? Vamos lá. A missão, ela é pneumática. A igreja, ela é portadora do Espírito. O Messias, o Cristo, ou o ungido, nós vamos ver no texto bíblico que ele é o portador e doador do Espírito. Jesus, no seu ato encarnacional, enquanto ele andava conosco, ele era o portador do Espírito e o doador. Aquele que o Pai lhe concedeu o Espírito sem medida, conforme temos em João 13:34. Agora, após a sua ascensão aos céus, nós vamos ver em Atos 2:33, Pedro diz, olha, de sorte que exaltado à destra de Deus, ele derramou isto que agora vedes e ouvis.
Moisés, em Números 11, versículo 28, ele disse o seguinte: olha, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta e que Deus desse a todo o seu povo o seu Espírito. Então nós vamos ver que no Pentecostes, esse anseio de Moisés se cumpre. Deus agora concede o seu Espírito e faz da igreja, faz da eclésia, faz da comunidade dos justos receptora, portadora do Espírito. Não sei se os irmãos estão vendo, esse quadrozinho aqui é um quadro comparativo, onde eu traço um paralelo. Eu gosto muito de teologia bíblica, e eu traço um paralelo entre a inauguração do Templo de Salomão com a inauguração do Templo do Espírito, que é a igreja, no Pentecostes. Você vai perceber que é um paralelo muito interessante. E eu não sei se de modo intencional, Lucas, ao escrever Atos, posiciona os elementos para trazer uma similaridade, uma semelhança. Nós vemos que o Templo de Salomão era o portador da presença de Deus, da glória de Deus, era ali que Deus descia como fogo para consumir os holocaustos. E nós vamos ver, abra sua Bíblia nos dois textos, por gentileza. Abra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e também em Atos, capítulo 2. Veja se você consegue aí dobrar os seus dedos aí para estar trafegando entre o segundo livro das Crônicas e Atos capítulo 2. É importante nós fazermos esse paralelo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Olha só o que diz, segundo livro das Crônicas. E acabado Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o lugar. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja só, alguns elementos presentes na inauguração do Templo de Salomão também estão presentes na inauguração da igreja. A oração, por exemplo, segundo as Crônicas 7:1, diz que Salomão tinha acabado de orar. Atos 1:14 diz que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Nós vemos que há uma teofania. Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural, de uma maneira visível, física, através do fogo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. E em Atos, capítulo 2, versículo 3, diz que foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Nós vamos ver em 2 Crônicas 7 e o versículo 1, que algo enche a casa. Em 2 Crônicas é a glória do Senhor. Em Atos 2 e 3, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa. E nós vamos ver que existe louvor, tanto na inauguração do Templo de Salomão, no capítulo 7, versículo 3, que todos os filhos de Israel, vendo descer a glória e o fogo do Senhor, se encurvaram e louvaram ao Senhor. Nós também temos louvor em Atos 2 e 11. Aqueles que estavam reunidos ali disseram que eles ouviam falar das grandezas de Deus. Então eu creio que foi intencional, por parte de Lucas, o modo como ele posiciona esses elementos, porque ele tinha a intenção de apontar para a igreja como aquela que agora era a representante de Deus, ou melhor dizendo, ela agora era a portadora da glória de Deus por meio do Espírito Santo. Amém? Então a igreja, na sua missão pneumática, na sua missão espiritual,
ela precisa entender, em primeiro lugar, como fundamento, como base, que a igreja ela é portadora do Espírito. A missão ela é pneumática. Precisamos entender algo, irmãos. E essa é uma verdade extremamente importante. Não só para nós que somos pentecostais, carismáticos, mas para toda a igreja do Senhor. Dr. Martin Lloyd Jones, em um livro que foi recentemente lançado, ele vai trazer, ele trouxe, que ele já é falecido, ele trouxe nesse livro a importância que há no conceito de uma experiência espiritual, de enchimento particular do Espírito Santo, de empoderamento espiritual. É um livro muito bom que eu recomendo aos irmãos, Batismo e Dons do Espírito, pelo Dr. Martin Lloyd Jones. Então, nosso ponto agora, nosso primeiro ponto dessa parte pneumática foi a igreja como portadora do Espírito, mas agora o ponto é, não somente regeneração, santificação, mas também empoderamento para a missão. Falei agora há pouco que nós, devido a tanto escândalo, tanto prejuízo que muitos pregadores, muitos pastores têm dado à igreja, nós acabamos que esquecendo de destacar esse empoderamento espiritual. Destacamos muito a questão regeneradora do Espírito, destacamos muito a obra santificadora do Espírito, e é importante, isso precisa ser constante na igreja. Precisamos trabalhar traços do caráter cristão, porque não adianta Emanuel pregar bem, Emanuel orar e os enfermos serem curados, Emanuel executar a missão, Emanuel aconselhar, não adianta, e Emanuel não dá uma vida de testemunho. Você olhar para Emanuel e não conseguir enxergar Jesus nele, não conseguir encontrar o caráter de Cristo nele. Não adianta eu pregar aqui para vocês e minha esposa está ali me reprovando com o olhar porque em casa eu sou um demônio. Não, nós precisamos levar essas duas coisas caminhando em paralelo. Porque também não é bom você ser um crente de testemunho, você ser um crente de caráter, mas você ter a sua boca fechada lá fora, o ímpio morrendo ao seu lado, precisando de Jesus, e você caladinho, guardando Jesus só para você. Isso também não é bom. Amém? Os irmãos compreendem e concordam com isso? Glória a Deus. Então veja só, do mesmo modo que Jesus recebeu este empoderamento carismático para iniciar sua missão, ele ordenou que a igreja não se ausentasse de Jerusalém antes que recebesse o mesmo empoderamento capacitador que ele recebeu. Deixa eu trazer um destaque aqui para vocês. É muito comum nós confundirmos, isso é normal, certo? Isso é normal. Nós confundimos as obras que Jesus operou enquanto ministro de Deus. Nós confundimos muito com as obras da sua divindade. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Não responda, é só para você refletir no que eu estou dizendo agora. Quando Jesus curou Bartimeu, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus ressuscitou Lázaro, só esses exemplos. Ele fez isso porque era cheio do Espírito Santo ou como manifestação da sua divindade? Não responda, apenas para você refletir. Por que ele fez isso? Ou como ele fez isso? Ele fez isso através do poder do Espírito ou porque era Deus? Amém? Então nós vamos ver isso agora. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo 3. Versos de número 21 e 22. E abra também, mais uma vez, em Atos capítulo 2. Nós vamos trabalhar essa tabelazinha agora. Mais um exercício de teologia bíblica. Nós vamos ver que há uma certa equivalência ontológica, no sentido da natureza, da essência da experiência de Jesus e dos seus discípulos.
nós vamos ver que há uma certa equivalência entre o que aconteceu com Jesus no Jordão e o que aconteceu com os discípulos no cenáculo. E por extensão, também se inclui na nossa experiência carismática. Olha só o que diz Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Atos capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja só, irmãos, atente para esse quadro, esse quadrinho, essa tabela. Nós percebemos que existem alguns elementos inaugurais do dom do Espírito. Do dom do Espírito, tanto em Jesus quanto nos seus discípulos. Nós vemos que no Jordão, algo veio do céu, assim como no cenáculo. No Jordão veio do céu uma voz. Nós vamos ver isso em Lucas 3 e 22. Veio do céu uma voz. No cenáculo, veio do céu um som, como que de um vento. No Jordão desceu algo sobre Jesus. Desceu o Espírito em forma corpórea como de uma pomba. No cenáculo, desceu línguas repartidas como que de fogo. No Jordão, o dom do Espírito é concedido. A Bíblia diz que o Espírito desce sobre Jesus. No cenáculo, o termo bíblico para o dom do Espírito nos discípulos é: e foram cheios do Espírito. E há um meio de recepção deste dom, tanto no Jordão quanto no cenáculo, que é a oração. Jesus orou para receber o dom do Espírito. Os discípulos estavam em oração quando receberam o dom do Espírito. Só abrindo um parêntese aqui. A oração não é um preço pago para. Tire isso da sua cabeça. Sempre tenho pregado isso por onde eu passo. Nenhuma bênção espiritual é meritória. Você recebeu porque tu é o cara, tu orava 8 horas por dia até que Jesus lhe encheu. Não. A oração não é preço. A oração é ambiente. Não é porquê, mas como. Entende? Você recebeu porque orou. Não é porque orou, mas quando orou. Oração é ambiente. Certo? Do mesmo modo que este é o ambiente para você receber uma palavra de edificação, a oração é o ambiente onde você recebe empoderamento de Deus para o cumprimento da missão. Amém? Diga glória. Louvado seja o Senhor. Então, a igreja, ela recebe de Deus essa arma espiritual, esse empoderamento espiritual para o cumprimento da missão. O cumprimento da missão deve ser feito não por nossas habilidades naturais. Nós sabemos que nós temos talentos. Eu sei que, em última instância, nós compreendemos que tudo vem do alto, vem do Pai das Luzes, mas eu estou falando aqui de dons especiais. Dons especiais dados por Deus, certo? Não estou falando de habilidades de oratória, habilidades com a música, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre Deus lhe dar um dom. Deus lhe empoderar para algo. Você era um camarada tímido. Irmãos, eu na minha natureza sou tímido. Se você puder assistir o vídeo aqui da Escola Bíblica do começo, você vai ver que eu comecei um pouco travado, meio acanhado. Sempre sou assim. Porque eu, de mim mesmo, sou tímido.
Minha esposa não acredita até hoje quando eu digo isso, mas é verdade, meu amor. Eu sou tímido, é sério, sou tímido da minha natureza, mas o Espírito Santo que habita em mim, que me empoderou, ele me dá a capacidade para me comunicar com vocês. Isso não é algo natural meu. Isso não vem de mim. É o Espírito Santo quem consegue. Então você que é tímido, meu irmão, não se preocupe. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, pode encher você de ousadia, de autoridade, e você ser um eloquente pregador, uma eloquente pregadora do Evangelho de Jesus no seu dia a dia, com a sua vida e com as suas palavras. Amém, meus irmãos? Porque o Espírito Santo, ele vem para transferir para a igreja o mesmo poder que caiu sobre Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 38. E Atos 1:8. Irmãos, eu amo a teologia bíblica. Acho que vocês já deu para vocês perceberem aí. Atos 10, 38. Veja só que interessante. Lucas, irmãos, há quem diga que Lucas era apenas historiador, mas quando eu leio Lucas e Atos, eu não percebo só mera história sendo contada, irmãos. Lucas, ele faz um arranjo teológico muito minucioso. Muito minucioso. Atos 10, 38. Olha o que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com quê? Espírito Santo e poder. Espírito Santo e dinamis. O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, Lucas diz, Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e dinamis, poder. Vamos para Atos 1:8. Jesus disse, mas recebereis dinamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha a linguagem. Sabe o que é que Lucas está nos ensinando aqui? O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus e lhe concedeu poder, é o Espírito que desce sobre a igreja e concede à igreja poder. Você já parou para imaginar que o mesmo Espírito que estava vivificando a criação em Gênesis 1 e 2, que repousou sobre José quando o faraó exclamou e disse, acharíamos nós um varão como este em que haja o Espírito do Senhor. É o mesmo Espírito que desceu sobre Bezaleel em Êxodo capítulo 30. O mesmo Espírito que Deus tirou de Moisés e derramou sobre os anciãos em Números 11. É o mesmo Espírito que estava sobre Josué, que desceu sobre Sansão, Gideão, Otiniel, Débora. O mesmo Espírito que empoderou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, que desceu sobre os 12 no cenáculo, é o mesmo que estava inspirando e enchendo Lutero de descontentamento com a religião da época, é o mesmo Espírito que desceu nos grandes avivamentos com John Wesley, Jonathan Edwards, é o mesmo que desceu em Azusa, é o mesmo que habita em nós, irmãos. Como diria minha mãe, sem tirar nem pôr, é o mesmo Espírito. E por que é que nós, como igreja brasileira, estamos tão relaxados? Medrosos. Achava interessante, dois pregadores bem antagônicos, né? Leonard Ravenhill e Oral Roberts, conviveram no mesmo tempo. Oral Roberts abriu uma universidade e ele dizia, eu tenho 3.000 jovens cheios do Espírito Santo estudando na minha faculdade. Aí Leonard Ravenhill retrucou, dizendo, 3.000 jovens cheios do Espírito, 120 cheios do Espírito viraram Jerusalém de cabeça para baixo em pouco tempo. E esses 3.000 jovens que você tem cheios do Espírito não conseguem mudar a realidade na qual vivem. Nós precisamos entender o papel desse empoderamento. Nós conversávamos no gabinete, o pastor conversando comigo, nós falamos a respeito de algumas questões de experiência espiritual. Nós não podemos viver a nossa vida cristã apenas buscando experiências para guardarmos, para contarmos aos nossos irmãos. Nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo, cheios do poder de Deus,
para executar a missão. Esse empoderamento espiritual, ele tem em vista o cumprimento da missão. Você percebe em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O ser testemunha é um complemento que deve se seguir ao empoderamento espiritual. E quando eu falo em ser testemunha, é lógico, não posso ser injusto em relação à distribuição dos dons na igreja. Não quer dizer que todos devam ser pastores, todos devam ser missionários e sair para a Índia, para a África. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo em cumprimento da missão, não é só na questão transcultural, nem no exercício do ministério formal. Eu estou falando em cada um, como membro de Cristo, cumprir a sua função na igreja. É sobre isso que eu estou falando. Continuemos. A missão é pneumática. Não através das próprias habilidades, mas por meio das habilidades do Espírito. Nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, os discípulos empoderados pelo Espírito Santo, eles cumpriram a missão. Nós temos os exemplos práticos de Pedro e João, Estevão, Filipe, Ananias, Barnabé, Paulo. E eu não sei se você percebeu em Atos, na leitura que você fez da Bíblia, que Lucas ele sai trabalhando por sessões. Nós temos uma primeira sessão, onde ele destaca os trabalhos de Pedro e João. Nós temos um hiato, onde ele trabalha as obras de Estevão e Filipe. E depois uma outra sessão, onde ele trata a conversão do apóstolo Paulo. E abre para as missões de Pedro. E fecha o livro de Atos com a ascensão do ministério de Paulo. Então Lucas ele é muito minucioso. Então nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, essas figuras que são trazidas a destaque, elas cumprem a missão pelo poder do Espírito. Nós temos comunidades inteiras, como Jerusalém, Antioquia, comunidades cheias do Espírito e capacitadas para uma explosão missionária. Mas eu quero trazer um parênteses aqui. Um historiador da igreja muito bom, chamado Jesse Lehman, o Bult, no seu livro História da Igreja, aquele verdinho, muito usado nos seminários, ele faz uma colocação que eu achei muito pertinente. Ele afirma o seguinte, que a igreja estava cheia do Espírito em Jerusalém e foi necessário Deus enviar uma perseguição para que ela se espalhasse. Atos 1:8, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas nós percebemos a igreja até Atos 7, até Atos 6, só em Jerusalém e Judeia. Eles não avançaram mais. Aí Deus envia uma perseguição. Aí sabe o que é que eu compreendo? Que esse poder do Espírito não é um poder compulsivo. Receber o poder, sair feito um motorzinho aí. Não é um poder compulsivo. É um poder capacitador. Reinhard Bonk dizia que você, pelo poder do Espírito, faz em 1 hora aquilo que muitas vezes em 30 anos você não consegue fazer. Pelo poder do Espírito, você faz em 1 hora aquilo que em 30 anos você não conseguiu fazer. Então é um poder capacitador, habilitador, e não um poder compulsivo, irresistível, no sentido de que você, porque recebeu, vai sair por aí. Não é assim. Veja, foi necessário uma perseguição para que a igreja, que recebeu poder em Pentecostes, saísse e se espalhasse pelos 4 cantos do mundo antigo. Amém, irmãos? Está dando para entender? Glória a Deus. Veja, textos como Atos 2 e 4 e Atos 2:17
Atos 4, 8, Atos 6 e 8, Atos 13 e 9, e tantos outros que nós poderíamos aqui citar, encontrados no corpus lucano, aponta para o Espírito como doador de habilidades especiais relacionadas ao discurso querigmático, proclamador, associado à missão. O que é que eu quero dizer? Esses textos aqui citados, Atos 2,4, por exemplo, foram cheios do Espírito, e Atos 2,17, Pedro, que havia negado Jesus, medroso, tímido, agora se posiciona em Atos 2,17, diante de uma multidão, porque foi cheio do Espírito, agora começa a falar. Ele começa agora a falar com o povo. Varões e irmãos, este povo não está embriagado como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele começa a discursar. E esse que estava com medo, pastor Luiz, de dizer, não, é verdade, eu estava com Jesus. Agora ele aponta o dedo para aquela multidão que muitos dentre eles haviam gritado, crucifica-o. E diz, olha, vocês mataram o autor da vida, lá em Atos 3. Porque estava cheio do Espírito. Nós vamos ver Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão cheio do Espírito, fazia sinais e prodígios, cheio da graça de Deus, pregando o Evangelho. Então o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é aquele que dá habilidades especiais relacionadas ao discurso proclamador, querigmático, o discurso da missão. E qual é o discurso da missão? É que Jesus veio resolver todos os seus problemas? Não. O discurso da missão é que a minha igreja é a melhor igreja, sem ela você não consegue entrar no céu, a minha igreja é a porta do céu? Não. O discurso da missão é Cristo crucificado. Esse é o discurso da missão. Nós não podemos trocar a mensagem do Evangelho por nenhuma firula atrativa, nenhum discurso coach, que massageia o ego das pessoas. Nós vamos ver esses homens, 3.000 sendo ganhos aqui em Atos capítulo 2, ouvindo o quê? Que Jesus estava exaltado, que Jesus havia sido morto, que Jesus havia sido ressuscitado. 3.000 almas se converteram, ouvindo este discurso. Este é o discurso da missão. A missão da igreja é proclamar cheio do Espírito, que Jesus foi morto, reviveu e está reinando dos altos céus. E voltará para buscar a sua igreja. Esse é o discurso da missão. E em último lugar, irmãos, eu estava preocupado com o horário, pensando que ia terminar muito antes. Mas agora eu tenho que correr, porque o tempo já se finda. A missão é eclesial. Eclésia é o termo bíblico para igreja. Só uma questão de informação. Em primeiro lugar, a igreja tem a missão de se reunir. É comum o uso de uma falácia linguística para traduzir o vocábulo grego eclésia. Não levanta a mão, tá? Não diga nem que sim, nem que não. É apenas uma pergunta reflexiva. Ou melhor, não vou fazer a pergunta, vou fazer a afirmação. Nós já ouvimos, com certeza, que igreja significa chamados para fora. Só que isso se dá pela prática de dividir a palavra pela origem. A origem etimológica. Nós temos ek, né, para fora, kalel, chamar. Só que muitos linguistas, doutores, inclusive eu uso como base aqui o Craig Kinner, um grande ensinador do Novo Testamento, um dos maiores teólogos do Novo Testamento vivo hoje, né, isso em termos acadêmicos, tá, irmãos? Em termos de capacidade acadêmica. Para você ter ideia, Craig Kinner escreveu um comentário do livro de Atos, que somando se dá mais de 5.000 páginas, só sobre Atos. Ele tem um comentário sobre milagres de 2 volumes, 3.000 páginas os 2 volumes. Um camarada muito bem capacitado. Inclusive, nesse livro sobre milagres, ele conta sobre a ressurreição da cunhada dele.
Ela foi morta na Guerra do Congo e, por intercessão da igreja, ela tornou a vida. Então, teólogo dessa linha bem nossa, dessa linha voltada à prática espiritual. Mas, enfim, então, Craig Keener, ele aborda o seguinte, que a palavra, no seu sentido, no seu significado, deve ser buscado, né? O significado da palavra deve ser buscado conforme era usado no mundo antigo, e não meramente pela divisão etimológica. Então, no tempo antigo, como a palavra igreja era usada? Aí nós compreendemos o quê? Que o termo igreja, eclésia, era usado no sentido de reunião, no sentido de assembleia, congregação. Tanto é que a palavra kahal, no hebraico, usada no Antigo Testamento para a congregação de Israel, ela é traduzida no Novo Testamento, não, né? Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela é traduzida como eclésia. Então, eclésia tem um sentido não de chamados para fora, mas de assembleia, congregação. Então, igreja, já em seu sentido original, não tem espaço para desigrejado. A igreja sou eu. A igreja é você. Não, você não é igreja. Já lemos aqui, Efésios 4:30. Somos membro de Cristo. Mas quando nós nos reunimos como família de Deus, aí sim, somos igreja, somos eclésia, somos congregação. A própria palavra já pressupõe coletividade. Então não há espaço para esse negócio. Não, eu sou igreja na minha casa, sozinho lá orando. Não existe isso. Biblicamente isso é insustentável. Jesus disse, edificarei a minha eclésia, ou seja, a minha congregação, a minha assembleia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tendo em vista que já entendemos o significado de... Aliás, tendo em vista que já entendemos que ontologicamente o ajuntamento dos salvos faz parte da missão, né? Ou seja, nós entendemos através da palavra igreja que faz parte da nossa missão a reunião, certo? Nós temos o culto público, a adoração coletiva como parte daquilo que somos. O culto público, quando a igreja se reúne para a adoração. Eu já soube que semana passada o nosso professor Laércio trouxe esse destaque, um destaque muito bem colocado sobre a missão de adoração da igreja. A igreja é chamada para adorar, para se submeter a Cristo, para obedecer a Cristo. Então, nós como igreja temos a responsabilidade e missão também de nos reunirmos publicamente para adorar, para cultuar. Aí nós temos algumas referências, Mateus 18:20, texto muito conhecido que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Não é 1 ou 2, irmãos, 2 ou 3, fala de coletividade, amém? Então, olha, irmãos, você vai trafegar todo o Novo Testamento, não vai encontrar espaço para essa história de ser crente sozinho dentro de casa. Você precisa ser membro de uma comunidade de fé. Não há espaço para se isolar. Não há. Atos 2, 44 ao 46, fala que a igreja estava sempre se reunindo no templo e nas casas, partindo o pão. 1 Coríntios 11, 20 já pressupõe a reunião. Paulo diz, olha, quando vos ajuntais, aí o restante do texto diz, né, vos ajuntais não para comer a ceia do Senhor, mas para a própria condenação. Mas eu quero trazer destaque para o fato de que a igreja se reunia. Já era prática da igreja a reunião. E 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz assim, quando vos ajuntais, cada um de vós, um tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Ou seja, o texto bíblico sempre vai pressupor e promover a reunião da igreja. Amém? Prossigamos. Comunhão. Nós temos aqui a missão intra-eclesial, a nossa missão interna. Comunhão. A palavra comunhão vem do vocábulo grego koinonia e tem o significado de fraternidade, comunidade, associação e ligação. Nós já lemos aqui em Efésios 4,16 que nós estamos ligados
a cabeça. Mas não somente a cabeça, mas ligados uns entre os outros. Então, mesmo sabendo que nossa comunhão é espiritual, eu tenho o prazer de dizer que sou ligado a vocês, mesmo me reunindo como igreja numa comunidadezinha lá em Bodocongó, espiritualmente nós estamos ligados. Quem aqui está me vendo pela primeira vez hoje? Levanta a mão. Mas antes de você me conhecer, nós já tínhamos ligações espirituais. Porque nós estamos todos ligados a Cristo. Então, espiritualmente nós temos comunhão. Então nós temos em Atos que os salvos tinham tudo em comum. Ou seja, compartilhavam das suas vidas, de seu tempo, de seus bens e talentos uns com os outros. A comunhão da igreja não está associada apenas a um momento, no louvor do culto, em que você abraça seus irmãos, mas nas expressões de empatia, generosidade de uns para com os outros na vida cotidiana. Aqui eu quero trazer destaque para o sacramento da ceia do Senhor. Então nós temos a ceia do Senhor como o modo espiritual, como nós podemos ter comunhão, visto que é a participação no corpo de Cristo, no corpo e no sangue. E pecamos por não discernir o corpo. Nós vemos que as dissensões, a principal dissensão na igreja de Corinto, se dava principalmente pela forma egoísta com a qual lidavam com o sacramento da ceia. Eles pecavam, não porque haviam mentido e estavam tomando a ceia tendo mentido sem pedir perdão. Eles pecavam, não que você vai fazer isso, viu? É apenas um exemplo. Mas eles pecavam porque eles não esperavam uns pelos outros. Cada um comia a sua própria ceia, sem discernir, sem trazer discernimento, diferenciação, entendimento de que eles eram o corpo de Cristo e precisavam esperar uns pelos outros. Então, na ceia do Senhor nós temos essa comunhão espiritual. E em último lugar, nós temos a missão extra-eclesial. A missão de multiplicação. Boa parte da igreja evangélica brasileira está fundada no conceito de quanto menor a igreja, mas a sã doutrina está sendo pregada ali. É muito comum. Às vezes você encontra com um missionário, com um pastor. Rapaz, quantos membros tem na tua igreja? Quando eu entrei, irmão, tinha 100, agora tem 20. Porque a gente lá, a gente não dá mole não, é sã doutrina, é Bíblia. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi. Dando a entender que quanto maior a igreja, mais a porta é larga, mais o evangelho de facilidade é pregado, mais uma palavra alheia à sã doutrina está sendo anunciada. Nós temos que tirar da nossa mentalidade isso. As páginas de Atos não aprovam este conceito. Parece que Lucas apreciava o crescimento numérico da comunidade de fé, tendo em vista os destaques que ele fazia. Olha o tanto de versículo onde Lucas traz destaques numéricos aí. Atos 2:41. E foi acrescentada à igreja 3.000 almas. Atos 4:4. E era o número daqueles irmãos mais de 5.000. Atos 6:1. E se multiplicavam os discípulos. Atos 6:7. E muitos eram os que se associavam. Atos 9:31. Do mesmo modo, falando de números, crescimento numérico. Atos 16:5 também. Então, nós temos a missão de multiplicar, irmãos. Discípulo precisa gerar discípulo. Mesmo que você não seja refinado doutrinariamente, mesmo que você não seja um bom orador, mas você pode convidar alguém. Você pode testemunhar para alguém. Nós temos essa responsabilidade como igreja de multiplicação. Não estou falando de inchaço. Existem igrejas grandes, com muita gente, onde a porta é larga? Existe. Isso é um fato. Mas o bíblico é uma igreja com um púlpito sadio também crescer. Amém? Nós vemos o batismo em águas como uma ordenança relacionada ao crescimento da comunidade local, tendo em vista que Jesus ordenou que fizéssemos discípulos e batizássemos de todas as nações. O batismo não era mero rito iniciatório, mas celebrado na igreja como a inserção nas realidades da nova aliança.
Nós vamos ver em Atos 2,38, Jesus disse, arrependei-vos, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo é colocado não apenas como um ritual de passagem, não, é colocado como um momento onde você é inserido nas realidades da nova aliança. Então, o batismo também faz parte da multiplicação da igreja, da multiplicação do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, vamos para a nossa conclusão. Eu busquei trazer nessa manhã um olhar o máximo possível holístico, completo, a respeito da missão da igreja, a despeito do tempo. Não é que tenha sido pouco, foi um bom tempo, mas devido ao assunto, teríamos aqui também muita coisa ainda a falar. Entendemos que não meramente para promover reuniões ou ajuntamentos, a igreja tem a missão de replicar a identidade e obras de Jesus para promover a reconciliação do mundo com o Pai. Entendemos que só é possível o cumprimento dessa missão através do Espírito Santo e que temos nossa responsabilidade de comunhão e multiplicação como missões intra e extra-eclesial. Amém? Então, quero já expressar a minha gratidão mais uma vez à liderança da igreja, nosso pastor Luiz Vieira. Deixo um abraço ao pastor Marconi. Diga a ele o meu desejo que ele aproveite bem as férias, viu? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus o pastor Luiz, toda essa igreja. É uma igreja, irmãos, muito aconchegante. Estava ali assentado e sentindo esse amor fraternal nessa segunda vez que nós temos a oportunidade de estar aqui. E louvar a Deus, né, pela vida do nosso irmão Davi, nosso irmão Laércio, nosso irmão Ricardo. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fomos muitíssimo abençoados. Eu fui. Eu tenho certeza que você também foi. Eu não vou pregar, não tem mais nada que falar, a não ser duas palavras das muitas que ele disse, que é empoderamento e oração. Ele acentuou bem que esse poder vem através da oração, e como nós temos convidado a igreja para orar. Amém? Essa palavra empoderamento, ela é muito usada aí no mundo secular. Os políticos, eles querem poder, não é verdade? Eles se candidatam, eles pleiteiam, porque eles querem poder para decidir, mandar em você. E no meio feminino também, essa palavra empoderamento, empoderamento feminino, em detrimento do enfraquecimento masculino. A igreja tem o dever de buscar poder, não poder para nós nos tornarmos vaidosos, mas para realmente proclamarmos as boas novas. Então, não tenha medo de orar e de buscar o poder de Deus. É porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo, buscar o poder de Deus, tem pessoa que busca tanto conhecimento que para ele buscar o poder de Deus é passar a ser um crente lunático e infantil. E eu bato muito nessa tecla aqui. O pentecostalismo saudável não tem nada a ver com neopentecostalismo. E o pentecostalismo saudável diz que você tem que buscar poder de Deus. E que ele não vem só pelos estudos da Escritura.